Finalzinho do jogo aí, Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Vasco conseguiu o seu golzinho no segundo tempo, mas até o momento aí estamos no final do jogo aí, chegando nos acréscimos aí. Uma excelente vitória para o Corinthians que chega a 47 pontos e já afasta de vez aquele risco de rebaixamento e começa a olhar aí talvez por uma vaga na Copa Sul-Americana, até mesmo uma pré-Libertadores, aí dependendo dos resultados aí e os próximos jogos do Corinthians. Mas para um time que algumas rodadas atrás estava brigando aí para não cair para a Série B na temporada 2025, agora já está de olho aí em vaga de Sul-Americana e até mesmo uma pré-Libertadores. Então, comentando um pouco aí sobre o jogo aí, o Corinthians abriu o placar aí aos 11 minutos do primeiro tempo, já fazendo 1-0 em cima do Vasco, e depois veio o show de Rodrigo Garro ia fazendo 2 gols aí, terminando o primeiro tempo 3-0 para o Corinthians. Então, para os torcedores aí que achavam que poderia sair mais gols no segundo tempo, apenas o Vasco até o momento fez o seu golzinho aí. Então o jogo está chegando no final, mas essa vitória de 3-1 para o Corinthians é uma excelente vitória que ele ultrapassa até mesmo o Vasco na classificação. O Vasco permanece aí com seus 46 pontos aí, então o Corinthians chega a 47, ultrapassando o Vasco, aí é uma excelente vitória aí para, como eu disse, para um time que estava rodadas atrás brigando para não cair. Então o Corinthians fez um excelente jogo aí contra o Vasco, falando aí que o Corinthians está fazendo ótimos jogos dentro da Neoquímica Arena, que é o seu estádio ali, estava lotado hoje, a torcida apoiando, e o Corinthians chega aí a 6, 7 rodadas sem perder no Brasileirão. Talvez se tivesse aproveitado mais no meio do campeonato, no início do campeonato ali, os jogos, o Corinthians fez jogos muito mal e acabou perdendo pontos dentro da Neoquímica Arena, poderia estar brigando aí também pelo título aí e por uma vaga na Libertadores direta aí na fase de grupo. Não é difícil falar isso porque pelo futebol o Corinthians vem jogando nessas últimas rodadas e é um futebol diferente para quem viu os jogos do Corinthians lá atrás. Então, o Corinthians com esse resultado está aí brigando aí sim por uma vaga na pré-Libertadores e dependendo dos resultados dos outros times aí, dependendo dos resultados dos outros times aí, até mesmo do resultado dele nas próximas 3 rodadas aí, que é as 3 últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro 2024. O Internacional tá ganhando o Bragantino aí 2-1, então o Internacional também está ultrapassando aí o Fortaleza na classificação, porém o Fortaleza fica com um jogo a menos, porque tá com um jogo a menos, ainda vai jogar ainda segunda ou terça, se não me falha a memória. Então, mas o Internacional com esse resultado em cima do Bragantino aí complicando a vida do Bragantino e tá aí chegando em terceira colocação com 65 pontos e até mesmo pode aí até pensar em título ainda. E fica 5 pontos aí do Botafogo e do Palmeiras que tem 70, é difícil aí, porque falta somente 3 rodadas, mas não é impossível, dependendo aí dos resultados aí de Palmeiras e Botafogo na terça-feira aí, e com os resultados do Internacional nas próximas rodadas, e pode sim sonhar com o título ainda, mas eu acredito que o título fica entre Botafogo e Palmeiras, é difícil dos outros times aí alcançar. Então, comentando um pouco aí do jogo do Corinthians aí, o Corinthians fez um excelente jogo contra o Vasco, propôs o jogo a todo momento, desde o início do jogo, buscando o resultado, como eu disse, dentro da Neoquímica Arena, com a torcida apoiando a todo momento, e o Rodrigo Garro aí fazendo 2 gols ali, porque o Vasco, ele veio teoricamente para se defender, porque ele sabia que é um jogo complicado contra o Corinthians dentro do seu estádio. Então, o Corinthians propôs o jogo a todo momento, o Vasco jogou recuado, tentando uma bola de surpresa, tentando jogar no erro do Corinthians, mas o Corinthians armou o time, o técnico do Corinthians armou o Corinthians para ganhar mesmo, entendeu? Dominou o jogo a todo momento, o Vasco não conseguiu criar, principalmente no primeiro tempo, o Vasco não conseguiu ter criatividade dos seus meio-campistas e do ataque, poucas bolas chegadas à zaga do Corinthians ali, então o Vasco não conseguiu jogar e tá aí já ter 3 rodadas, 3 derrotas seguidas aí no Campeonato Brasileiro, 3 rodadas sem vencer, então é preocupante ainda, ele tem risco aí de rebaixamento aí, porque fica aí com seus 43 pontos, então tem ainda um certo risco de rebaixamento e é preocupante aí para o Vasco que há 3 rodadas que não vence, porque os outros times estão subindo, o Vitória está subindo, o Atlético Paranaense até o momento está ganhando do Bahia aí, está chegando a 43 pontos, empatando no números de pontos com o Vasco, então é preocupante aí para os torcedores vascaínos, porque é um time que tinha dado uma melhorada aí, mas após aí a eliminação aí na Copa do Brasil acabou
se relaxando um pouco aí no Campeonato Brasileiro aí, e faz 3 rodadas que não ganha. Então, uma excelente vitória para o Corinthians, se permanecer até o momento está 3-1 aí, pode sair mais gols aí, mas dificilmente o Vasco vai conseguir empatar ou até mesmo virar o jogo. Então, são 3 pontos aí conquistados pelo Corinthians aí, que agrada muito o torcedor corintiano aí, e deixa o Corinthians aí sonhando aí com uma vaga na Sul-Americana e até mesmo uma possível pré-Libertadores aí. Não é possível porque os jogos está sendo muito disputados nessas últimas rodadas, mas o Corinthians com o futebol que está mostrando, o futebol que está jogando aí, não é pouco falar, entendeu? Que ele pode buscar essa vaga da pré-Libertadores. Valeu, pessoal. Melhores momentos até o momento. Então, 3-1 para o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Um excelente resultado para o Corinthians. Se você que até aqui gostou do conteúdo, comenta aí o que você achou dessa vitória do Corinthians aí. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal para estar nos ajudando. Até o próximo vídeo. Dentro da Neoquímica Arena, com a torcida apoiando a todo momento. E o Rodrigo Garro aí fazendo 2 gols ali, porque o Vasco ele veio teoricamente para se defender, porque ele sabia que é um jogo complicado contra o Corinthians dentro do seu estádio. Então, o Corinthians propôs o jogo a todo momento, o Vasco jogou recuado, tentando uma bola de surpresa, tentando jogar no erro do Corinthians, mas o Corinthians armou o time, o técnico do Corinthians armou o Corinthians para ganhar mesmo, entendeu? Dominou o jogo a todo momento, o Vasco não conseguiu criar, principalmente no primeiro tempo, o Vasco não conseguiu ter criatividade dos seus meio-campistas e do ataque, poucas bolas chegadas à zaga do Corinthians ali, então o Vasco não conseguiu jogar e tá aí já ter 3 rodadas, 3 derrotas seguidas aí no Campeonato Brasileiro, 3 rodadas sem vencer. Então é preocupante ainda, ele tem risco aí de rebaixamento aí, porque fica aí com seus 43 pontos, então tem ainda um certo risco de rebaixamento e é preocupante aí para o Vasco que há 3 rodadas que não vence, porque os outros times estão subindo, o Vitória está subindo, o Atlético Paranaense até o momento está ganhando do Bahia aí, está chegando a 43 pontos, empatando no números de pontos com o Vasco, então é preocupante aí para os torcedores vascaínos, porque é um time que tinha dado uma melhorada aí, mas após aí a eliminação aí na Copa do Brasil acabou se relaxando um pouco aí no Campeonato Brasileiro aí, e faz 3 rodadas que não ganha. Então, uma excelente vitória para o Corinthians, se permanecer até o momento está 3-1 aí, pode sair mais gols aí, mas dificilmente o Vasco vai conseguir empatar ou até mesmo virar o jogo. Então, são 3 pontos aí conquistados pelo Corinthians aí, que agrada muito o torcedor corintiano aí, e deixa o Corinthians aí sonhando aí com uma vaga na Sul-Americana e até mesmo uma possível pré-Libertadores aí. Não é possível porque os jogos estão sendo muito disputados nessas últimas rodadas, mas o Corinthians com o futebol que está mostrando, o futebol que está jogando aí, não é pouco falar, entendeu? Que ele pode buscar essa vaga da pré-Libertadores. Valeu, pessoal. Melhores momentos até o momento. Então, 3-1 para o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Um excelente resultado para o Corinthians. Se você que até aqui gostou do conteúdo, comenta aí o que você achou dessa vitória do Corinthians aí. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal para